Olá, alunos de Físico-Química 2. E aí, vamos começar o nosso último capítulo da matéria? Pois é, chegamos ao final. Introdução e cinética química. Nesse capítulo, a gente vai ver a diferença entre termodinâmica e cinética, que são as duas grandes vertentes da físico-química, e vamos ver como a cinética química é importante tanto quanto a termodinâmica no entendimento dos processos físico-químicos dentro da indústria. Então, eu espero que vocês consigam acompanhar tranquilamente. É uma parte da matéria bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A físico-química, então, tem duas grandes vertentes, a termodinâmica e a cinética. A termodinâmica estuda o que e como. O que vai ser produzido e como? Como eu saio do estado inicial e chego no estado final. Então, vejam que quando eu faço uma abordagem termodinâmica de um problema, eu não estou preocupada em como a reação química vai acontecer, mas quais são as propriedades do estado inicial, quais são as propriedades do estado final e como eu posso relacionar essas duas coisas. Para mim, tanto faz se eu vou ter 3 intermediários, se eu vou ter 5 intermediários, se é uma reação direta, o que me interessa é propriedades físico-químicas do ponto A, propriedades físico-químicas do ponto B e como eu relaciono uma coisa com a outra. Já na cinética, a forma como esse processo acontece é extremamente importante, porque eu tenho que entender como uma substância vai se relacionar com outra para gerar os meus produtos, de tal forma que eu consiga entender quais as etapas estão envolvidas nesse processo. Então, aqui na termodinâmica, as etapas não são interessantes, mas aqui são extremamente interessantes porque são elas que vão ditar o tempo que a reação vai levar. Qual o caminho que a reação vai percorrer influencia diretamente na cinética, no movimento desse processo reacional. Vamos tomar como exemplo, então, a geração de água no estado gasoso. A gente tem, então, H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, dando H2O gasoso. A termodinâmica diz, através da primeira e da segunda lei da termodinâmica, né, que é um processo espontâneo em certas condições de temperatura e pressão, é óbvio, mas é um processo espontâneo. Então, esse processo vai acontecer. Ele vai acontecer, mas nada na termodinâmica me diz sobre quanto tempo vai demorar para que esse processo aconteça. Isso pode acontecer em segundos, isso pode acontecer em minutos, em dias, décadas, meses, anos, séculos. Eu não sei. Aí entra a cinética para explicar quanto tempo vai demorar. Então, fazendo uma analogia com o conceito de cinemática, né, que a gente vê, né, o conceito de velocidade pela cinemática, a gente pode fazer uma abordagem bem parecida quando a gente trabalha com a cinética química, né? A gente faz exatamente a mesma abordagem de deslocamento por tempo. Só que nesse caso, a gente não vai medir o deslocamento de uma molécula na solução. O que a gente vai medir é o que a gente chama de deslocamento de reação por tempo. Isso pode ser, então, entendido como a quantidade de reagentes sendo consumidos por um determinado tempo ou a quantidade de produtos, por exemplo, sendo gerados num determinado espaço de tempo. Daí, então, vem o que a gente chama de velocidade média da reação, certo? Onde eu tenho que velocidade média da reação é a variação na quantidade, número de mols, certo? De reagentes consumidos ou de produtos gerados em função do tempo que levou para que esse reagente fosse consumido ou que esse produto fosse gerado. E aí entra um dos grandes problemas que a gente tem na indústria, né? A medida dessa variação da quantidade, né, de determinada espécie em diferentes tempos. A primeira ideia que passa pela nossa cabeça, então, né, olhando para uma indústria química, é medir a quantidade de reagentes consumidos
ou de produtos gerados de uma forma geral. Como é que eu faço para medir isso tudo aqui? Pois é um processo meio complicado, né? A gente olhar para uma indústria química e imaginar como é que eu vou medir a quantidade de reagentes consumidos na indústria, né? Num processo de uma indústria. É algo bem complicado, mas a gente vai ver que tem algumas alternativas. Essa medida, então, da quantidade de produtos sendo gerados ou de reagentes sendo consumidos, por exemplo, deve ser rápida. Por quê? Porque a reação está em andamento dentro da indústria. Não tem como você parar esse processo dentro da indústria para poder medir, né? E a precisão não pode ser duvidável. Como é que você vai fazer? Você tem que separar esse reagente dos demais reagentes para poder fazer essa medida. Como é que você vai trabalhar essa questão de tempo, né? Como é que você vai trabalhar essa questão de reposição depois, né? Seja de produto, seja de reagente. Isso faz com que o seu processo não seja confiável, né? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar para pesar a quantidade de reagentes que você colocou e enquanto vai sendo consumido, você vai medir a quantidade, o peso, você vai medir o volume gasto, você vai medir o quê? Né? Então, são medidas que são complicadas de se fazer quando o processo está em andamento. A gente vai retornar isso para o meio reacional de que forma? Se eu colocar ele, né, se o processo continua andando, como é que eu vou colocar uma substância que teoricamente está sendo consumida lá no começo do processo, depois de já ter passado uma determinada quantidade de tempo? Isso pode alterar o meu meio reacional, isso pode prejudicar inclusive o andamento da reação e as condições de pressão e temperatura que são necessárias para que o meu processo seja, por exemplo, espontâneo. E aí eu tenho que pensar, né, e eu tenho que levar em consideração que, por exemplo, dentro da indústria eu estou falando de enormes quantidades, eu estou falando de toneladas de reagentes sendo colocados para reagir num recipiente, né? Então, a solução é procurar uma outra forma de acompanhamento que não seja a massa, que não seja volume do que está sendo gerado ou do que está sendo consumido. E então vem a segunda ideia, né, que a gente pode ter, que é medir uma propriedade que descreva a reação, né? E que essa propriedade tenha uma forma de medir que seja de fácil execução, né? Uma medida bem simples. Nada contra medir propriedades extensivas, como massa, volume, mas propriedades intensivas nesse caso são muito mais interessantes, né? Porque você consegue acompanhar essa variação dessas propriedades intensivas de forma mais eficiente. Por exemplo, eu preciso isolar só uma pequena quantidade, que a gente chama de alíquota, né? E analisando essa alíquota, eu consigo dizer o que está acontecendo. E eu nem preciso voltar com essa alíquota para o meu processo. Uma vez que eu retiro muito pouco, faço a análise e não preciso devolver para o meio reacional. Os nossos ancestrais já sabiam disso. Eles sabiam disso empiricamente, mas sabiam. Por exemplo, eles começaram, né, fazendo pão que a gente conhece como pão ázimo, pão sem fermentação. Com o passar do tempo, a gente começou a entender os processos de fermentação. Vejam que ainda de forma empírica, a gente não sabia o que eram micro-organismos, mas hoje a gente sabe que a fermentação acontece pelo crescimento das colônias de micro-organismo com a geração de gás carbônico, certo? O que vai fazer, por exemplo, a massa do pão ficar mais fofa. Esse pão ficando mais fofo, né, é o que a gente chama de pão de fermentação, é o que a gente tem hoje, e a gente tem, então, um processo muito mais interessante. Difícil, quando a gente está falando desse crescimento dessas colônias dentro do pão, decidir quando assar a massa. Esse é o grande ponto de qualquer panificadora hoje em dia, de qualquer empresa que trabalha com fermentação. Por exemplo, as indústrias cervejeiras também têm esse problema. Quando é o momento de eu parar a fermentação da cerveja? Isso tem que ser um processo de medida fácil, rápido, certo? E como é que a gente resolve esse problema? De novo, vamos olhar lá para os nossos ancestrais, vamos ver como é que eles resolveram essa questão.
A primeira ideia que passa pela nossa cabeça é medir o volume, que é uma propriedade extensiva da massa de cada pão, né? Então, eu ponho lá o pão para crescer e em várias receitas até hoje, e eu sei porque eu faço pão em casa de vez em quando, minha mãe me ensinou a fazer pão em casa. O que a gente faz? A gente pega o pão, faz a massa e aí deixa crescer de tal forma que a gente olha e faz assim, olha, o volume da massa dobrou de tamanho. Mais ou menos, quando você está fazendo um pão dentro de casa, você consegue imaginar, né? Isso daqui com o dobro do tamanho. Agora, imagina dentro de uma panificadora. Imagina dentro de uma indústria cervejeira. Como é que eu vou saber? Dobrou o volume da cerveja? Como assim? Não, não vai dobrar o volume da cerveja. Vai dobrar a quantidade de gás liberado. Como é que eu vou fazer para medir esse gás? Né? Então, são questões muito difíceis, são ideias muito difíceis. Medir o volume, nesse caso, é um processo difícil. Medir uma propriedade extensiva não é uma coisa fácil. Então, vamos pensar numa outra possibilidade. E aí, de novo, recorremos às nossas mães, às nossas avós. Quem nunca viu isso daqui? Um copinho com água e uma bolinha de massa de pão lá dentro do copo. Aí eu ficava olhando para aquilo e ficava pensando, gente, por que elas estão fazendo isso? Né? Agora eu consigo entender. A segunda ideia que a gente tem, então, é medir uma propriedade intensiva da massa. Nesse caso aqui, a gente vai medir a densidade da massa. Como assim, professora? Ué, eu faço a bolinha e põe aqui. Aí a levedura, né, os micro-organismos começam a produzir gás. O gás está aqui dentro da massa. Produção de gás faz o quê? Faz com que a massa comece a expandir. Mesmo aqui dentro, começa a expandir. E aí eu começo a ter, então, uma variação no conceito de massa por volume. Certo? Então, o que eles fizeram? Na verdade, eles separaram uma alíquota da massa, né, um pedacinho da massa, faziam a bolinha para ter homogeneidade na difusão do gás na massa, né? E uma melhor atuação, então, do empuxo, que é a força que vai fazer com que a bolinha suba. E quando eu tenho essa bolinha subindo, eu tenho uma variação na densidade dessa massa. Então, de novo, né? Eles colocavam em um copo com água morna, a colônia cresce, porque a água com a temperatura mais quentinha faz com que o micro-organismo se prolifere, proliferando o volume da alíquota aumenta, a densidade diminui. Quando a bolinha sobe, eu tenho a densidade da massa menor do que a densidade da água. Quando eu chego nesse ponto, hora de assar o pão. Então, vejam que sistema mais simples de medida de uma propriedade intensiva de um processo reacional químico. Eu consigo fazer o acompanhamento da velocidade do processo de reação química da produção de gás dentro da massa, observando uma propriedade intensiva da matéria, densidade da minha massa. As propriedades intensivas, então, daquela alíquota, daquela pequena bolinha de massa de pão, são iguais às propriedades intensivas do meu sistema, o pão como um todo, todos os pães que eu estou produzindo naquela hora, certo? Então, os nossos ancestrais não sabiam nada sobre micro-organismos, sobre densidade, nada disso, mas eles sabiam observar. E quando se fala de observação, a gente fala de empirismo. Então, vejam que observar o seu sistema é algo extremamente importante quando se trabalha com conceitos de fisicoquímica. E aí, então, né, a gente tem que observar uma propriedade intensiva, que a gente tem que escolher qual é a mais adequada para a observação dessa cinética do processo. É interessante, então, que a escolha de uma ou mais propriedades físicas intrínsecas esteja relacionado com a concentração dos reagentes ou dos produtos. Por exemplo, geração ou consumo de íons. Se for um íon, eu posso medir, então, a corrente elétrica em função do tempo. Eu posso medir, então, a geração ou consumo do íon hidrogênio iônico especificamente, então eu posso medir a variação do pH em função do tempo. Se eu estiver gerando, né, H3 ou mais,
eu tenho uma diminuição do pH em função do tempo. Se eu tiver ao contrário, o consumo desses íons, eu tenho um aumento do pH nesse tempo. Se a espécie gerada ou consumida, por exemplo, absorver luz numa região determinada do espectro eletromagnético, eu posso medir, então, essa variação da absorção de luz no espectro, né? Então, se ela gera luz, eu posso medir essa geração. Por exemplo, na região do infravermelho, do ultravioleta, eu posso criar um sensor para isso. Vejam que são propriedades que estão relacionadas com o consumo ou a geração, o consumo de um reagente ou a geração de um produto, que eu posso fazer medidas que são de fácil acesso, que são medidas que são de fácil acompanhamento durante o processo. Outra propriedade interessante que eu posso medir também, né, quando eu penso em geração ou consumo de mols de espécies gasosas, né, estou consumindo gás ou estou gerando gás, eu posso ter um sensor para medição de pressão global do sistema, né? E se eu levar em consideração que podem ser gases perfeitos, ou que naquela faixa de geração eu posso ter um comportamento que tende ao comportamento dos gases perfeitos, tá aqui, ó, número de mols por volume é igual à concentração de um determinado reagente, que é proporcional à pressão em função da constante dos gases vezes a temperatura. Outra questão interessante também são espécies radioativas, certo? Eu posso ter uma contagem de emissão de partículas por tempo, isso também é uma medida fácil, não é das mais baratas, mas sim é possível. Nada impede a escolha de uma propriedade extensiva, volume de todo o sistema, por exemplo, mas a medida é sempre muito mais complexa do que essas medidas que a gente coloca aqui, por exemplo. E aí, como tudo dentro da fisicoquímica, o que a gente quer é uma expressão matemática que me mostre como aquelas variáveis daquele processo que eu estou estudando sejam interessantes. E a gente tem que buscar, então, uma expressão matemática que mostre como funciona a velocidade de um processo químico. Então, um processo químico normalmente é descrito por uma equação química. E eu posso, então, olhar para os coeficientes dessa equação química como a razão estequiométrica deles. Então, aqui eu tenho tantos mols de A, mais tantos mols de B, mais todos os outros reagentes que eu tiver, dando M mols de A, de M, mais N mols de N e assim por diante. Então, eu posso observar o número de mols de A que reagem com B mols de B. Essa certa quantidade de ar que é consumida num determinado intervalo de tempo é proporcional ao consumo de B. E qual é a regra de proporção? Os coeficientes da minha reação. Então, vamos olhar aqui essa equação, certo? Um exemplo, 2A mais B dando 2,5 M. Isso quer dizer que para cada 2 mols de A, eu tenho consumo de 1 mol de B e eu tenho a geração de 2,5 mols de M. Qual é a velocidade dessa reação? A velocidade da reação, então, também vai ser proporcional a esses coeficientes estequiométricos. E aí a gente tem que colocar alguns pontos importantes aqui. Então, toda vez que eu usar colchetes agora, eu estou indicando a concentração. E ela vai levar em conta as unidades de concentração que eu estiver trabalhando. Então, se eu começar a usar uma determinada unidade de concentração, eu tenho que usar ela em todos os outros componentes, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado. E de colchetes é a variação da concentração, é a variação infinitesimal dessa concentração, certo? Se ela for uma função de estado, eu posso transformar isso aqui em delta. Como nós não estamos observando a variação da concentração
de forma a entendê-la como uma função de estado nesse momento, porque a gente está avaliando agora a velocidade com que o processo acontece e como ele acontece agora é importante, então eu não vou transformar isso daqui em delta, mas eu vou continuar trabalhando com D colchetes, querendo dizer variação da concentração. De uma forma geral, então, o que eu tenho? Eu tenho que A mols de A mais B mols de B, mais quantos forem necessários aqui, são proporcionais a M mols de M mais N mols de N e assim por diante. Isso daqui eu posso transformar numa equação matemática, onde eu tenho que menos, porque eu estou falando dos reagentes, menos 1 sobre A D, concentração do reagente A, dt, é igual a menos 1 sobre B, variação infinitesimal dos moles de B, dividido pela variação do tempo, que é igual a, agora, produção de reagentes, então isso aqui é positivo, 1 sobre M, variação infinitesimal da concentração de M, dt, que é igual a 1 sobre N, derivada da variação infinitesimal de n em função de dt, que é igual a v, a nossa velocidade do processo químico. E então, a gente pode criar um gráfico dessa concentração em função do tempo. A concentração que o pessoal mais gosta de usar para avaliar a velocidade de um processo químico é a molaridade, porque eu estou relacionando o número de mols, certo? Então, a molaridade em função do tempo é uma boa forma de se avaliar a expressão da velocidade de um processo químico. Então, aqui eu tenho, certo? O consumo de um reagente. Essa daqui é a expressão matemática, né? A função matemática que expressa esse consumo de reagentes durante o meu processo. A tangente num determinado ponto é igual à velocidade desse ponto, né? O coeficiente angular dessa tangente, dessa reta tangente, é igual à velocidade do meu processo. Vejam que o mesmo vale para a geração de produtos, certo? Molaridade em função do tempo. Aqui eu tenho a minha função matemática que descreve a geração do meu produto. Aqui eu tenho a tangente num determinado ponto. O coeficiente angular, né, relacionado a essa tangente é igual à velocidade da minha reação química. Sim, eu posso usar os mesmos artifícios lá da termodinâmica, os mesmos artifícios matemáticos lá da termodinâmica aqui na cinética. Eu posso, então, atribuir um valor unitário ao coeficiente de uma determinada espécie, portanto, a velocidade de uma determinada espécie que nos interessa, e relacionar esse valor unitário aos outros coeficientes, certo? Assim, a velocidade da reação se iguala à velocidade de consumo ou geração de uma determinada espécie. Dentro da cinética, então, nem sempre é recomendável ou útil a gente ter números inteiros como coeficientes. Por quê? Porque aí eu passo a ter um problema com relação ao número de mols. E isso faz com que eu não esteja trabalhando com uma propriedade intrínseca da matéria, eu estou trabalhando com uma propriedade extrínseca da matéria. Como é que eu faço essa propriedade extrínseca virar uma propriedade intrínseca? Trabalhando com massa molar, com propriedades molares. E aí eu preciso, né, colocar algumas objeções ao uso dessa palavra velocidade. A gente tem que tomar muito cuidado com ela, certo? Lá na física, velocidade, então, é uma grandeza vetorial. Vocês sabem disso. Eu posso fazer uma soma vetorial de velocidades para poder chegar numa velocidade média, por exemplo. Aqui eu tenho que tomar mais cuidado. Aqui, velocidade para a gente está mais relacionada ao rate, né? Da expressão inglesa, né? Que é a razão em função do tempo. É uma variação, por exemplo, em mols
por metro quadrado por segundo dos reagentes ou dos meus produtos no processo. Então, vejam que eu tenho que tomar cuidado que essa não é uma grandeza vetorial. Eu não posso somar vetorialmente isso. Então, quando a gente trabalha com o português, né, aqui no Brasil, que a gente tem que fazer uma tradução direta do inglês, que seria speed reaction, a gente tem a velocidade da reação, traduzida não como velocidade, mas como ligeireza, né? Eu odeio essa palavra, acho muito feio isso. Mas é o quão rápido, uma razão em função do tempo, é um processo reacional. É muito estranho falar em ligeireza para processos, por exemplo, que duram séculos. Como assim, professora? Uai, eu não tenho o carbono grafite se transformando em carbono diamante? Esse tipo de processo é um processo químico, porque eu tenho quebra de ligações químicas e formação de novas ligações. É um processo que a termodinâmica diz que é espontâneo de acontecer em determinadas condições de pressão e temperatura, só que não fala nada a respeito do tempo que isso vai durar. Muito bem, né? Eu posso ter uma transformação dessa acontecendo durante séculos. Sim, transformar grafite em diamante não é um processo fácil na natureza e demora, sim, bastante tempo. E como é que eu vou falar de ligeireza, né? Uma palavra que, né, está tão associada à alta velocidade, né, de um processo que dura séculos. Fica meio estranho. Então, para fins práticos, as editoras nacionais e a maioria dos pesquisadores não usam ligeireza, mas usam sim o conceito de velocidade, a palavra velocidade mesmo, para expressar essa razão da variação do número de mols em função do tempo, por exemplo. Então, meninos, uma vez que a gente começa a definir alguns termos agora, né, nessa parte da matéria, a próxima aula a gente vai aplicar um pouquinho desse conhecimento lá nos nossos processos químicos. Tenham cuidado, estudem bastante esses conceitos, estudem, façam as listas de exercícios, já comecem a fazer o resumo agora. Tá? A linguagem desse livro que eu escolhi para vocês, né, para poder estudar esse capítulo, é um pouco diferente. Então, tomem cuidado, não é um livro que tem o cuidado todo que o Atkins tem, tá? Se vocês puderem, inclusive, me passar alguma coisa que vocês viram que acharam estranho, conversa comigo. Talvez eu consiga explicar um pouco melhor, tá? É isso que eu tento fazer com as aulas gravadas, mas se ainda assim não for o suficiente, fala comigo, entra em contato comigo, entra em contato com a monitora de vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de tirar essas dúvidas. E vejo vocês na nossa próxima e última aula de Físico-Química 2.